Nós estamos vivendo um instante tremendamente delicado. A matéria submetida ao Supremo começou com 2-0, os votos do Supremo. Parece que empatou, um ministro pediu vista. E lá na Câmara correndo, uma proposta que visa barrar o poder do Ministério Público de fazer investigação. É impressionante como essa tese vem sendo debatida, analisada, discutida. Hoje, a investigação de um fato, de um crime, pode ser feita pela polícia e pela procuradoria. O que querem parlamentares e entidades? Que a promotoria não possa investigar. Só quem possa investigar é a polícia. Parece mentira, mas essa tese está crescendo. Há até um sentimento, de certa forma, de mágoas de muitos parlamentares, eu diria de modo especial de prefeitos, inclusive do nosso estado, minha querida amiga Normélia, lá no Rio Grande do Sul. Porque lá no Rio Grande do Sul nós temos a chamada quarta vara do tribunal, especialmente para julgar prefeito, e ela funciona e julga e decide. E os prefeitos do Rio Grande do Sul dizem, mas por que só nós? Por que não julgo nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem ministro, nem ninguém em lugar nenhum? Só prefeito no Rio Grande do Sul. Realmente, a Constituinte de 88, senhor presidente Sarney, Vossa Excelência era o presidente da República, deu poderes importantes à Procuradoria. Tem alguns que dizem até que a Procuradoria se transformou num poder à parte. O procurador hoje pode abrir processo contra quem quer que seja. Interessante é que eu tenho um projeto de lei, e quando eu vinha vindo para cá, vinha ouvindo a senadora Ana Amélia contando a sua larga folha brilhante de serviços prestados só esse ano, projetos e mais projetos. Eu me lembro que esse projeto foi dos primeiros que eu entrei lá em 1979, quando cheguei aqui. Não consegui que andasse. O meu adversário aqui tinha sido o grande, querido senador de São Paulo, senador Tumba, também delegado de polícia. Por isso, radicalmente contrário. Eu faço análise do Brasil com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, com os outros países, onde o delegado de polícia, o promotor e o juiz são uma carreira só. Na Itália, procurador e ministro são a mesma carreira. O cidadão pode ser procurador, delegado, daqui a 2 anos ele é ministro do tribunal, nos outros 2 anos é procurador de novo e volta a ser ministro. É uma carreira só. Todos nós estamos acostumados a ver os filmes americanos. Ocorre um crime, aparece a polícia, aparece o promotor. E quando pega o criminoso, o réu, primeira coisa que ele diz, tudo que você vai falar pode ser usado contra você. E ele pede um advogado. Porque no momento que ocorreu o fato, começa o processo. E aquele é o processo definitivo. No Brasil, não.
No Brasil ocorre um fato, vem a polícia. A polícia ouve, debate, discute, faz o que acha que deve fazer. Se acha que tem crime, manda para o juiz. Se o juiz acha que tem crime, manda para o delegado, para o promotor, perdão. E o promotor é que faz a denúncia. E aí, quando o promotor faz a denúncia, daí é que começa o processo. Toda aquela parte da polícia não vale nada. Não representa nada. Começa tudo de novo. Eu fui advogado a vida inteira. Só atuei como advogado de defesa, não sei acusar. E me acostumei a isso. A prova policial não tem significado. O que tem significado é a prova perante o juízo. Então, no Brasil, a fase policial não tem significado. Na França, nos Estados Unidos, já começa no primeiro momento o processo para valer. E o delegado e o promotor estão no mesmo processo. E é a mesma carreira. E trabalham junto. No Brasil, querem tirar o promotor fora. Fica só o delegado. Quem pode abrir processo no Brasil, só delegado de polícia. Promotor não. Promotor tem os mesmos privilégios que tem o juiz. Ele tem cargo vitalício, tem os direitos deles inalienáveis. O delegado é cargo de confiança do governador. O governador nomeia o delegado para a hora que quer, muda para onde quer, faz o que quer. No fundo, o promotor não tem superior. Ele é autor do processo que ele está analisando. Ele é o responsável pela busca da prova. Ele é o responsável por denunciar ou não denunciar. O promotor está ali. Se o governador não gosta, transfere aquele promotor da cidade A para a cidade B e manda outro promotor para o lugar dele. E acaba tudo. Nós tivemos o célebre caso e ontem a Globo publicou. E que coisa engraçada, deputado Álvaro Dias. A Globo fez um chamativo do que ia acontecer com a exposição da ex-esposa do presidente. Eu não vi novidade nenhuma. Eu acho que foi uma propaganda enganosa. Eu fiquei ali atento, esperando, mas vai ter alguma coisa? Não vi nada. Nada que já não fosse conhecido, que já não tivesse se sabido ao longo do tempo. Mas ali mostrou. Ali mostrou o PC Farias e a noiva, a namorada dele, mortos, assassinados na cama lá em Alagoas. E foi o delegado que conduziu o processo. E foi o delegado que olhou as provas. E foi o delegado que mandou queimar os lençóis e tudo mais. E foi o delegado que chegou à conclusão de que ela, por paixão, matou o PC Farias. E depois se matou. A coisa mais ridícula e estúpida que se pode imaginar. Quando chegou nas mãos do promotor, o promotor foi olhar, foi ver, não tinha mais nenhuma prova. As provas tinham desaparecido, não tinha nada para fazer. As provas tinham sido queimadas, que deu revólver, que não sei o quê, não tinha mais nada. Então o promotor teve que dizer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho prova nenhuma. Então, conclusão do PC Farias, o caso arquivado. Por paixão, ela matou o PC. E depois se matou. O PC tinha uma esposa com a qual tudo que se sabe, ele se dava muito bem com ela. Ela morreu. No decorrer do processo, ela era uma sua namorada. E tudo bem. Estava com ela, vivia com ela.
Não se teve notícia nenhuma de nenhum fato estranho. Ele estava com uma vida tão agitada e tão corrida que não me parece que ele tenha tido tempo para outra coisa. Mas por que ele ia matar ele? Ele era a fonte de renda dela. Ele a mantinha, ele estava ali com ela, não tinha casamento, não tinha nada, mas vivia com ela. E tinha de tudo que era bom e do melhor. Ela matar ele. E depois se matar. Por que ele ia se matar? Estava com ele, estava bem com ele, não tinha problema nenhum. Por que ela ia se matar? Prova policial. Prova policial. Comandada, orientada, estimulada. O PC Farias tinha que morrer porque ele era uma monstruosidade de provas contra Deus e todo mundo, e muita gente não podia dormir direito com o seu PC Farias. E se ele falar, e quando ele começou a falar, o que ele vai falar? Precisava ser morto. Isso é a prova policial. Esta é a prova policial. Outra coisa, senhor presidente. Hoje nós podemos dizer que nós temos duas propostas de averiguar a vida do cidadão. A polícia e o promotor. Digamos até que há uma certa, diria eu, não digo ciumeira, mas uma certa luta no bom sentido de quem quer mostrar mais trabalho. E justiça seja feita. Eu sou daqueles que tenho respeitado a Polícia Federal. Alguns dizem que ela tem propensão política para A ou para B, mas ela tem, ao longo dos últimos anos, tanto no governo Fernando Henrique como nesse governo, ela tem atuado e tem buscado verdades. É verdade. E do outro lado está a promotoria. Muitos casos, como o caso Castor, do Rio de Janeiro, o célebre caso dos bicheiros, que pela primeira vez aquela juíza botou na cadeia banqueiro do bicho, começou com promotor. Esse caso que nós estamos vendo agora, que nós estamos julgando agora, polícia e promotor. Então há uma certa concorrência no bom sentido. A polícia agindo, investigando, buscando, e os promotores também querendo. A ciumeira é normal. Fazer uma orientação, uma determinação é normal. Mas tirar os promotores, repare o que eu estou dizendo. Digamos que hoje os promotores representam 50% da investigação, a polícia 50%. Tira os promotores. O promotor está fora. É só polícia. Não vai ser reduzido de 100 para 50. A polícia vai agir diferente. Uma coisa é a polícia agir hoje, sabendo que se ela não agir, está o promotor olhando. Outra coisa é a polícia ser dona exclusiva. Ou ela apresenta, ou ninguém apresenta. Aí ela fica com um poder cá entre nós ilimitado. Eu defendi a tese. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos não existe. No Brasil é o processo criminal e o processo judicial. O caso policial vai até o momento em que o delegado termina e entrega para o juiz. É a fase policial. Não vale nada na hora do julgamento. O juiz dá para o promotor. O promotor ou manda arquivar ou denuncia. Se ele denuncia, o juiz aceitando, inicia o processo. Inicia do ponto zero. Aí o juiz convoca o réu para o réu depor. E aí começa o processo. Mas aqueles 6 meses, aquele tempo todo que se ouviu, depoimento e tudo mais, não vale nada. E já se disse que no processo judicial, a testemunha é a prostituta das provas. Porque é a prova mais incompleta, mais difícil, é quase impossível, muitas vezes não é nem a má-fé. Eu estou sentado no bar, no restaurante,
estão ali conversando, etc e tal, daqui a pouco se levanta um tumulto, um grito, não sei o quê, é um tiro e morre alguém, e eu sou chamado para depor. Eu não tenho nada a ver com isso. Daqui a pouco, se me perguntaram qual é a roupa do cara, eu já não me lembro mais. Daqui a pouco, se me perguntaram quem é que falou primeiro, eu já não me lembro mais. Nunca me esqueço, senhor presidente. A primeira aula de processo penal na Faculdade de Direito da PUC. Professor Baltazar Barbosa. Nós estamos sentados na aula, daqui a pouco entra alguém, meio vestido de palhaço. Um pé com sapato, outro pé sem sapato. Esse lado azul, esse lado verde. A roupa de, não sei, 1000 coisas diferentes. Ele entrou, deu a volta em torno da aula, ficou ali na frente, todo mundo olhou e ele saiu. Aí o professor disse, pega um papel e escreve. E pediu para todos os alunos escreverem o que eles tinham visto. E todos escreveram. Foi uma sessão de gargalhada. Aí ele trouxe o rapaz de volta, ficou ali na frente, e cada um lia alto para todo mundo ouvir como é que ele tinha descrito. Ninguém acertou. Ninguém sabia qual eram as cores. Qual era a mão que tinha luva ou que não tinha luva. Qual era a cor. Se ele tinha sabido, ninguém acertou coisa nenhuma e cada um disse coisa diferente. Essa é a prova testemunhal. Agora, essa prova feita na hora é uma coisa. Matou, eu assisti, sou chamado para depor, eu confundo tudo, mas eu digo as coisas. Agora, daí um ano depois, aí o juiz me convoca, nem me lembro mais de nada, e eu vou depor como é que foi. Não sei mais nada. Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente. Na Europa aconteceu o fato, começou o processo. Delegado e promotor estão ali. E o processo começou. Meu projeto está andando. Meu querido e saudoso Tuma não deixou andar. Ficou pelas gavetas. Mas ao invés disso, que eu não estou propondo novidade nenhuma, estou propondo o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país moderno, civilizado, ao invés disso, quero arquivar o promotor. É verdade. Cá entre nós é verdade. Aliás, nós já alteramos isso. Como saiu da Constituinte, o promotor se formava na Faculdade de Direito, fazia concurso e era promotor. Com 22 anos, 23 anos, ele era promotor ou juiz de direito. E aí era difícil. De repente chega lá na Constituição. O prefeito é responsável pela limpeza, não sei o que, aqui. Tá. Então ele entra com um processo determinando ao prefeito 6 meses para terminar com o lixão que tem 40 anos. Há 40 anos aquele lixão está naquela cidade. E o delegado pede ao juiz que dê a ele 6 meses para terminar com o lixão. Não termina? O prefeito é condenado. O prefeito é condenado. Tem muitos casos realmente de promotores que devem ser analisados. Deve. Tem análise que deve ser feita. Deve. Mas tirar da promotoria o direito de entrar com o processo